Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui do canal no ar e hoje para falar, quem diria, né? O segundo vídeo de contratação do dia, mas este para o profissional, o da parte da manhã, se você não viu, foi o vídeo que entrou por volta das 7 horas da manhã, talvez, foi isso mesmo, eu programei para 7, foi de contratação, mas para base, para o sub-20, uma chegada aí que aconteceu na última sexta-feira. Essa chegada de agora é para o profissional. Pelo menos até o momento, eu estou gravando, são 4 horas da tarde. Esse jogador ele tinha chegado, ou pelo menos ele estava saindo lá do país natal dele, né, que é o Paraguai, para vir para cá por volta da 1 hora, 1h30, enfim. Ainda não tinha saído nada de que ele chegou no Brasil, mas ele estava vindo hoje para fazer os exames médicos e assinar o contrato. O presidente Marcelo Teixeira confirmou ontem, né, em entrevista, a contratação do jogador. Então a gente está, por isso que a gente está já confirmando aqui essa contratação, né? Trata-se, claro, do Gustavo Caballero, né? O paraguaio que é um ponta esquerda, vindo do Nacional de Asunción, do Paraguai, obviamente, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, tá bom? Mas eu peço para você antes deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, é muito importante, ajuda bastante a gente. Se você quiser se tornar membro do canal também, sempre fica aqui na descrição, né, do vídeo embaixo, seja membro. Eu, pelo menos um vídeo exclusivo toda semana tem, semana passada tiveram até 2. Tem figurinhas também exclusivas, enfim, tá? Então agradeço muito se você puder fazer uma dessas coisas pelo menos. E outra coisa também é o Barraca Burger, se você puder. Siga lá o Barraca no Instagram, @barracaburger_, Barraca com K, tá bom? Tem lanches exclusivos. No último sábado eu postei até o pós-jogo diretamente de lá. Tava tendo o arraial, né, lá no Barraca. Tinha vinho quente, ó, se você não foi, você perdeu. Tinha paçoquinha, pé de moleque e, claro, os lanches maravilhosos que tem sempre por lá. Lanches de autoria exclusiva, né? Como o Caian apareceu aqui, que é o dono do Barraca Burger, apareceu aqui para falar pra gente. Tem porção de batata, de onion rings, tem sobremesas também, cheesecake, ó, coisa linda. Então, se você puder, se inscreva. Aliás, perdão, segue lá o Barraca no Instagram e @barracaburger_. Se você quiser pedir também, ir lá presencialmente, Avenida Siqueira Campos 107. Tanto no presencial quanto no Instagram, você pode utilizar o cupom Jogo Falado, ou falar que veio do canal Jogo Falado também, que você tem 10% de desconto nos seus pedidos. Ajuda bastante, né? Se você quiser dar aquela moralzinha ali nos pedidos no delivery ou lá presencialmente mesmo, mas você aproveita demais o Barraca Burger, tá bom? Agora a gente fala sobre a contratação do Santos, o novo jogador que é o Gustavo Caballero. Ele, é importante falar, né? Ele deu entrevista lá no aeroporto, né? No Paraguai, antes de vir para cá, falando. Eu até tinha pego, é engraçado, né? Eu peguei as aspas no site Versus, né? Que é um site lá do Paraguai, um jornal paraguaio. Só que aí depois, isso foi por volta da 1 e pouca, logo depois de acabar a live do trio. E aí eu fui olhar, né? Pesquisar, olhando o Twitter e tudo mais. E apareceu, ele deu essa entrevista, na verdade, para o Rock Pop do Paraguai, que é uma página do Twitter que fala sobre esportes, times do Paraguai, enfim. E o Gustavo falou, né, que era uma oportunidade muito grande, né, uma oportunidade excelente para a carreira dele, pretendia dar um salto na carreira e tudo mais. E citou até, corrigiu uma informação que o Marcelo Teixeira tinha dado na entrevista ontem, né? O Marcelo falou que acho que é um contrato de 5 anos. Não é. O Gustavo corrigiu, falou que é um contrato de 3 anos, né? Ele está vindo aqui hoje, como a gente falou, para fazer os exames e assinar esse contrato, mas por hora, inclusive até já deve ter chegado, né, nessa hora, o voo do Paraguai para cá, para São Paulo. Acredito que ele tenha descido em Guarulhos para depois pegar um carro e descer a serra. Não deve ser tão demorado assim, mas já deve ter chegado aqui e tudo mais. E para assinar esse contrato aqui com o Santos de 3 anos, ele que é um jogador nascido em 21 de setembro de 2001, tem 23 anos, vai completar 24 ainda esse ano. Então, por isso, eu acho que é uma aposta bem interessante. É uma aposta de um jovem jogador, né? Por mais que não seja ainda... quando a gente pensa em jovens jogadores, né? A gente pensa em 18, 19 anos.
Mas 23, 24 ainda é muito jovem, né? Eu citei hoje na live do trio, inclusive, que o John Arias chegou no Flu com 24 anos, né? Vindo do Santa Fé. Ele tinha passado já pelo Patriotas antes, mas chegou aqui no Flu ainda muito jovem para se desenvolver e tudo mais. E deu muito certo, né? Jogou pra caramba, foi importantíssimo na Libertadores, no Mundial, foi vendido agora e tudo mais, vocês sabem, enfim. Então, não tô, é importante pontuar isso, né? Não tô comparando, falando que o Cabageiro vai ser igual ao John Arias, não, mas é importante a gente pensar talentos da América do Sul, de clubes com menor expressão, até mais ou menos parecido com o vídeo que foi de hoje de manhã, né? Do Vinícius Bukic, que o Santos contrata para o Sub-20, vindo do Vila Nova, porque você pinça talentos ali, você gasta pouco ou gasta quase nada e depois você vê o quanto consegue revender, ter um retorno técnico e financeiro. O Cabageiro é mais ou menos nessa pegada, né? É importante pontuar que o Santos, a gente não tem os valores ainda, né? Eu não sei se provavelmente eu tinha pensado em programar esse vídeo para postar às 7 horas da noite desta segunda-feira. Não sei se saiu alguma coisa nesse horário enquanto eu estou gravando, repito, eu estou gravando às 4 horas da tarde. Não sei se saiu questão de valores e tudo mais, mas o próprio Cabageiro falou que eram 3 anos de contrato e eram 50% dos direitos dele adquiridos junto ao Nacional. O Marcelo Teixeira ainda citou na entrevista de ontem que poderia adquirir mais 40%, né? O Santos teria 90%, mas a gente ainda não tem certeza disso, então, por enquanto, seriam 50% por 3 anos de contrato, né? Bom, o que mais? O Cabageiro, ele é bom pontuar também que ele tem uma passagem pela seleção olímpica do Paraguai, né? Mas não tem pela principal. Isso acende um alerta, pelo menos eu fico pensativo, né? Porque a seleção paraguaia não é lá das mais qualificadas, né? Tecnicamente falando, a gente sabe que não é das melhores. Mas na seleção olímpica, ele tinha sido convocado para as Olimpíadas do ano passado, né? Na França, e de primeiro momento ele foi convocado, mas depois ele ficou na pré-lista porque o Balbuena, o zagueiro paraguaio, claro, vocês sabem quem é, jogou aqui no Corinthians, né, há muito tempo, ele tinha sido negado pelo Dinamo de Moscou, que é o time dele, depois ele foi autorizado. Aí o Cabageiro volta para o time quando o Peralta, jogador do Cruzeiro, era jogador do Cruzeiro até então, né? Hoje eu acho que ele está em outro clube, até vou abrir aqui para ver, peraí, só um minutinho. Ele está no Atlético Paranaense hoje, emprestado, né? O Peralta tinha sido... o Cruzeiro não tinha permitido a entrada do Peralta. Aí ele volta para o elenco, só que ele sai novamente quando o Enciso, né? O Julio Enciso, jogador do Brighton, tinha sido autorizado pelo Brighton e ele é sacado. Só que um diazinho só antes das Olimpíadas, ele foi chamado de volta porque o Diego Gonzalez, né? Jogador... do Lazio, né, da Lazio, se não estou enganado, deixa eu ver, vou olhar aqui, porque com todo respeito, né, os jogadores paraguaios aí, eu não sei onde é que jogam todos, ele é da Lazio, está emprestado para o Atlas do México, ele foi cortado de último minuto por lesão, e aí o Cabageiro foi convocado, foi para as Olimpíadas, ele joga os 3 jogos da fase de grupos, o Paraguai avança de fase em segundo lugar do grupo, mas é eliminado nas quartas de final, né, nas Olimpíadas, e aí ele não atua nessa partida das quartas de final, mas tudo bem, sem problemas, ele participou dessa campanha aí, mas nunca chegou a atuar pela seleção principal do Paraguai. Mas, enfim, para falar agora sobre características, é um jogador que atua preferencialmente pela ponta esquerda, tem 1,86 de altura, e inclusive é bom pontuar, né, que esses dados são meio... Tem informações desencontradas, né? Tanto no Gol, como no Transfer Market, como no site do Nacional de Assunção. São informações difíceis de arrumar. Inclusive, fica aí a crítica, né? Os sites de futebol sul-americano poderiam melhorar essas informações, né? É difícil. Eu particularmente falando por mim, né? Entrei em vários sites do Paraguai, como eu falei antes, o Versus, o Rock Pop, e difícil achar informações de um jogador específico, né? E ele tem 1,86 supostamente, 73 quilos, um jogador que atua preferencialmente pela ponta esquerda, mas já atua também pela ponta direita. Inclusive, no último apertura, ele tem
dentro das características dele, né, é um jogador de muito ataque ao espaço, de muita velocidade, que atua melhor em contra-ataque, inclusive. Tem uma certa dificuldade até em ter um domínio da bola, naquele 1 contra 1 curto, que é aquele drible que ele enfrenta o defensor num espaço curto. Ele tem uma certa dificuldade nisso, mas quando tem espaço para contra-atacar é muito bom. E preferencialmente, como eu disse, pelo lado esquerdo, mas também em vários dos compactos, peguei vários compactos dele no iScout, né, pelo Nacional. Um cara que ataca muito pelo lado esquerdo quando tem a bola, em contra-ataques ele surge pelo lado que precisar, seja pelo lado esquerdo, pelo lado direito, ataca muito esse espaço, é o jogador que alarga o campo mesmo, joga muito próximo da linha lateral quando precisa, tem velocidade para isso. Mas ainda parece que está tomando gosto pelo gol, digamos assim, nessas últimas temporadas, apesar de ser um jogador já muito rápido, precisa melhorar a finalização e vem melhorando isso, né? Nessa temporada ele tem 24 jogos, 10 gols e 1 assistência, 9 gols foram no apertura do Campeonato do Paraguai, foi artilheiro inclusive junto com o Juan Iturbe, lembra do Iturbe? Que jogou no Cerro Porteño, inclusive quando o Santos elimina o Cerro lá em 2011 na Libertadores, né? Jogou no Grêmio ano passado, esse ano está no Cerro Porteño, se eu não estou enganado. Mas o Iturbe foi artilheiro com 9 gols junto do Gustavo Cabageiro. O Gustavo também teve um gol na Libertadores, na fase inicial, aquela fase pré-Libertadores que o Nacional foi eliminado pelo Alianza Lima, né? Um empate 1-1 e uma derrota por 3-1. No empate 1-1 o Cabageiro fez o gol. E também na temporada passada o Cabageiro teve 8 gols e 3 assistências em 48 jogos. Ou seja, nos outros anos da carreira dele também foram anos de 3, 4 gols. Tomou gosto pelo gol mesmo nessa temporada, ou então simplesmente evoluiu, né? Que é uma coisa absolutamente natural para um jogador que atinge os 23, 24 anos ali, vai dando saltos na carreira, né? Ainda para falar sobre ele, na última campanha do Apertura, o Nacional atingiu só o 8º lugar de 12 colocações, então era um time muito, muito menos qualificado. O Gustavo Cabageiro é uma das poucas peças de capacidade técnica, né? Foi inclusive o 4º jogador do campeonato que mais chutou em gol, no gol mesmo, que mais chutou em chutes totais também. Era o cobrador de pênaltis, um dos melhores cobradores de pênaltis da competição. Foi o artilheiro, como eu disse, junto ao Iturbe. E nessas características todas, nessas estatísticas todas, melhor dizendo, era o melhor do Nacional, que realmente tinha um time muito inferior tecnicamente, né? Especialmente contra os grandes Olímpia, Cerro Porteño e Libertad. Inclusive, o Cabageiro fez gols, né, nessas partidas. Contra o Olímpia ele fez um gol, contra o Cerro Porteño ele não chegou a marcar, também não deu assistências. Contra o Libertad também não, que o Nacional dele tomou um 3-0, né? Mas enfim, ele tem algumas partidas interessantes contra grandes times, né? E não só no lado ofensivo. Ele tem uma certa dificuldade até em questão de recomposição, de recuperar, de desarme, de recuperação de bolas, enfim. Mas tem outras que ele se destacou muito por isso. Eu não sei, aí é claro, a gente entra naquela questão de será que foi um jogo de grande concentração ou de que ele realmente estava muito bem na partida, enfim. Mas, por exemplo, contra o Olímpia, né, ele teve 5 roubadas de bola, é um número bem interessante para um atacante, ainda mais para um atacante que não tem tanta característica de recomposição igual ele. Então, é um jogador que tem ali os seus momentos, mas não é conhecido tanto por ter essa potência, digamos assim, de ajudar na recomposição durante a partida inteira. Então, para finalizar, é bom pontuar isso. A última partida dele foi dia 30 de maio, que ele até faz 2 gols e dá uma assistência, né, que é na vitória do Nacional por 4-2 sobre o General Cabageiro. Olha só o sobrenome dele. Mas é um time pequeno do Equador, do Paraguai. Foi lá dia 30 de maio, já faz tempo, então tá um tempinho sem atuar, né? É bom pontuar isso também. E o que eu queria também deixar bem claro, né? Não esperem uma solução. É uma aposta, claramente é um jogador jovem que pode ter uma evolução muito grande. Ele teve sondagens do Paris FC
né, que é o time próximo do Paris Saint-Germain lá na França, né, que acabou de subir de divisão. Teve sondagens do Vitória de Guimarães de Portugal, teve sondagens do próprio Vasco aqui do Brasil, mas acabou forçando, ele queria muito vir para o Santos. Então é interessante a gente ter esse ponto, né, do jogador que realmente quer vir para cá, mas não esperem solução. Esperem um jogador que é uma aposta. Eu acho uma aposta muito válida. É sempre interessante o Santos pensar talentos da América do Sul. A gente ainda não sabe o valor, pelo menos a hora que eu estou gravando aqui, 4 horas da tarde. A gente não tem a noção do valor que foi pago, mas era uma condição favorável de 50% até 2028, uma coisa parcelada e tudo mais. Provavelmente o Nacional deve ter alguma porcentagem também. Mas é muito importante o Santos sempre estar atento a esses prospectos aqui da América do Sul, e a gente pode de repente lá na frente ter um retorno técnico e de repente até um financeiro, mas não esperem uma solução. Tenham paciência. Jogadores que vêm de países menores também, por exemplo, o nível físico da Liga Paraguaia é muito menor do que da Liga Brasileira, então esperem, tenham um pouquinho de paciência, o jogador precisa se adaptar e tudo mais, mas de repente a gente pode contar com um jogador que a gente não tem tantas características aqui no elenco. Jogador de atacar o espaço, jogador de velocidade, jogador que está tomando gosto pelo gol. Por mais que tenha uma certa até dificuldade, por exemplo, ele é destro, tem uma certa dificuldade de jogar com a perna esquerda, absolutamente normal, mas que a gente pode contar aí que tem talento ali, obviamente. É isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Se você gostou dessa contratação, comenta aí o que você achou. Se você não gostou, comenta também. E até amanhã. Amanhã a gente está de volta. Valeu.